E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo nos conformes. Para quem não me conhece, eu sou Lele, da página Afro Headbanger, e vim contar para vocês um pouquinho sobre o que é ser uma mulher preta estando no meio do metal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, primeiro de tudo, o que é ser um headbanger? Na minha cabeça, uma pessoa que é headbanger é alguém que curte, né, a música pesada, seja qual for a sua vertente dentro do metal, né, o thrash, o grind, o death metal, enfim, as várias vertentes que existem dentro do movimento. Entender que é um movimento alternativo, de contracultura, né, que vai contra tudo o que temos como cultura vigente na nossa sociedade. Atualmente é um movimento político, a gente querendo ou não, é um movimento político, contra toda e qualquer desigualdade. Então não adianta você ser headbanger se você não compreende que estamos indo contra toda e qualquer cultura que oprima qualquer grupo que seja. Eu me identifico como headbanger desde os meus 9 anos de idade, assim, quando eu estava naquela transição da infância para começar a adolescência. E aí eu comecei a curtir músicas mais pesadas, né? Comecei ouvindo Metallica, quando eu vi eles lançando Frantic, né? No Saint Anger, na verdade, na MTV, né? O clipe de Frantic foi o primeiro que eu vi. E desde então não larguei. Aí fui conhecendo Linkin Park, o Metallica, o Evanescence e por aí foi. Quando eu me identifiquei de fato com Headbanger, por volta dos meus 15 anos, né, com aquela rebeldia toda dos 15 anos, quando a gente entende que a gente acha que é diferente, né? E aí era muito legal a gente chocar a galera, tirar aquela coisa pesada, capeta, que não sei o que, era muito divertido. E desde então não larguei, né? Não larguei mão do movimento, sempre gostei, sempre fui fã da música pesada, apesar de curtir vários outros estilos. Enfim, foi nesse momento de querer chocar, de querer ser diferente, que eu me entendi enquanto uma pessoa headbanger. Eu posso resumir a minha experiência sendo uma mulher preta e headbanger como subversão, né? Querendo ou não, a minha existência nesses espaços que eu frequento também desde os 15 anos, seja uma casa de shows, seja um bar de música, enfim, os mais diversos locais que tenham headbangers, é subversão. Porque é um espaço que não me quer, né? Querendo ou não, eu tenho que entender isso, que é um espaço majoritariamente branco, né? Masculino e branco. Então eu tenho que entender que eu sou uma pessoa subversiva ali. Que eu tô indo contra tudo o que está ali, entende? Que eu sou a minoria, digamos ali, nesse espaço. E exijo respeito, né? Eu exijo respeito sendo uma mulher, sendo preta. E tô lá subversivamente e sendo resistência nesses espaços. E sim, obviamente, eu já sofri racismo, né, no meio headbanger, infelizmente. Tanto é que foi por conta disso que eu criei a Afro Headbanger, porque querendo ou não, desde o momento que você não se vê representado dentro do movimento, até o momento em que alguém questiona por que você está fazendo nesse espaço, passam pelas várias nuances do racismo. Por exemplo, uma vez eu estava num show, devia ter meus 15 anos, e aí vieram me perguntar, mas você vai bater cabeça com esse cabelo? E detalhe que eu nem tinha o cabelo, não tinha assumido meu cabelo crespo ainda. Ele tava alisado, mas você vai bater cabeça né, com esse cabelo, tipo assim, sabe? E uma vez também, eu tava ouvindo, acho que Nightwish aqui em casa, e aí o moço que tava fazendo a pintura aqui de casa veio falar pra mim, nossa, você com essa cor de pele ouvindo essas músicas, você devia estar ouvindo era samba, não sei o que, e eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, sabe? São essas ditas pequenas coisas que vão juntando e a gente vai vendo o racismo tanto dentro quanto fora da cena, né? A gente vai presenciando as pessoas falando o que a gente tá fazendo ali, as pessoas fora da cena perguntando o que nós estamos fazendo ali também. Então é ter que lidar com essas coisas. Então, na minha bio, lá da Afro Headbanger, consta que eu tenho mais dois, que eu administro, né? Mais dois trampos. O Poeira Tapes e o Preto no Metal. Eu comecei com a Afro Headbanger em maio do ano passado, maio de 2020, né? Falando sobre as músicas que eu curto, né? Falando sobre racismo, porque estava naquela época dos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos. E aí fui desenrolando.
e cheguei no momento que eu priorizo falar de metal porque é o meu gênero favorito de música. E acabou coincidindo com a ideia do preto no metal, né? E nossas ideias sempre foram bem semelhantes, mesmo que com algumas várias divergências que são saudáveis, né? A gente sempre coincidiu ali. E aí fui chamada para fazer parte da equipe também do Preto no Metal, que é um coletivo onde a ideia é fomentar o ingresso da pessoa preta dentro do metal e garantir a permanência dessa pessoa preta, dela ver que está acolhida ali no meio do metal. E o Poeira Tapes diverge um pouquinho, porque o rap é um gênero musical que eu gosto também, e a prioridade do Poeira Tapes é falar sobre rap, principalmente sobre a cena nacional. Daí a gente fala bastante, né, no podcast, sobre vários temas dentro do rap, músicas que a gente gosta, playlists que a gente tem ouvido bastante, até porque o rap também é um movimento subversivo, é um movimento de contracultura também. Então não ia ter como eu não gostar. Eu posso falar bastante das minhas influências musicais, tanto antes quanto depois. Porque antes, por exemplo, foi quando eu fui apresentada à música, né, pelos meus pais. E aí The Carpenters, deixa eu pensar aqui. Nossa, tem tanta coisa. Alan Parsons, Pink Floyd, são, né, grupos e cantores que desde sempre me guiaram ali pro que eu gosto hoje em dia. Hoje em dia eu curto bastante Meat Delta, Tetrarch, que eu gosto muito, Vanguard Arcanos eu gosto bastante também. Linkin Park, assim, não posso deixar de citar aqui. Então, assim, eu fui guiando pelo que os meus pais me apresentaram e hoje em dia pelo que eu me sinto representada. Com mulheres pretas, pessoas pretas nas bandas, pessoas que questionam a nossa sociedade. Então, assim, eu me guio através desses estilos que vão me atraindo. Principalmente Linkin Park, por exemplo, que sempre foi uma banda símbolo do New Metal, que é um gênero que eu gosto bastante. E eles sempre foram contra essa cultura de não pode colocar rap no metal. E eu sempre achei isso muito interessante porque é uma mistura que dá super certo. Então, desde o momento que foi contra o que é imposto, seja lá em qual momento for, me atrai. Vamos de jogo rápido então. Uma banda com protagonismo preto é a Tetrarch, que eu gosto muito. Um filme ou, né, algum documentário é o Guava Island, que tem o protagonismo da Rihanna e do Childish Gambino. E um livro é What Are You Doing Here, da Lana Dawes, que conta a experiência de uma mulher preta estando dentro do metal. Infelizmente, ele está disponível só em inglês, mas para quem entende, para quem compreende, a leitura é hiper válida. E o recado que eu vou deixar aqui para preto, preta, prete que está dentro do movimento é da gente não desistir do movimento. Primeiro porque é um movimento originalmente preto, então é nosso. A gente está retornando ao que é nosso, o que foi tomado, né, do nosso povo. Então eu falo que a gente tem que dar continuidade a quem veio antes da gente e seguir construindo nossos espaços pretos, ocupando os espaços que nos foram tomados e seguindo, porque é assim que a gente mostra que a gente está aqui e que é tudo nosso. Tamo junto.